and gentlemen, todos bem? Estamos nós aqui no nosso podcast, espaço reservado para a gente falar de mar, de embarcação, de navegação. E hoje, sim, é um prazer enorme apresentar o nosso amigo português, esse rapaz, senhor Miguel, esse rapaz com 60 anos de experiência com velejação. Ele vai dar uma aula de vela para a gente hoje. É um prazer enorme receber a sua pessoa aqui. Muito obrigado por ter vindo. E, Rodrigo, estamos muito honrados por te receber. E eu tenho certeza que vamos fazer um bate-papo muito bacana hoje. Vamos lá, cara, vamos lá. Eu é que agradeço o convite. Fui pego de surpresa, né? Há meia hora atrás. Pegou no laço. Mas essas são as melhores experiências, são assim, quando são assim em cima da hora, a gente não sabe, não se prepara, né? É verdade. Então vai ser tudo espontâneo, né, cara? Exatamente. Tudo espontâneo. Exatamente. E legal que hoje a gente foge um pouco da nossa rotina, a gente que lida bastante com o universo de lanchas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de vela, né? Que é uma coisa que a gente mesmo não conhece muito, então pra gente também vai ser bastante enriquecedor esse bate-papo com o Miguel, né, Michel? E engraçado até que o Miguel também ele tem um apelido de Michel, né? Então são dois Michel. Tá próximo. Então a gente vai bater esse papo com o Miguel hoje para a gente conhecer um pouco mais desse universo da vela, entender um pouco mais desse universo que é fantástico também. É um público diferente, é uma vida diferente, uma vivência diferente. E eu acho que o Miguel hoje vai mais conduzir o programa do que a gente, né? Com certeza. Bicho, a gente tá aqui só pra puxar os cabos, esticar a vela, corre pra lá. Ele que diretriz, ele que tá no timão do negócio. Exatamente. Miguel, obrigado por ter vindo. É um prazer enorme mesmo. E vamos pelo início. Quando nasceu essa paixão, quando começamos a navegar. Passa pra gente, vamos navegar junto contigo nessa história. Vamos navegar juntos, né, cara? Porque na realidade, tanto a lancha como o veleiro é no mar, né? É verdade. Então nós somos todos nós curtimos o mesmo ambiente e isso é muito legal. Começou com 10 anos. Caraca. E eu estudava no Colégio Maristas e não era um bom aluno e os meus pais contrataram um professor que lá em Portugal se chamava um explicador, né? Que ia para casa explicar o que a gente não... E essa pessoa era um senhor de idade aposentado, um oficial da Marinha Mercante Portuguesa e que velejou nos grandes barcos, naqueles grandes barcos de 3 mastros, ainda à vela, que faziam o Cape Horn, né, que faziam a rota pelo Cape Horn. E no fim da aula ele ficava contando as histórias dele. Né? E aquilo ficou aqui dentro de mim. Aí quando tínhamos 10 anos em Portugal, tínhamos um exame, que era o exame da 4ª classe, que era o grande primeiro prova da nossa vida, né? E eu fui muito seguro para a prova porque eu era estudante dos maristas e os padres falavam que a gente estava com Deus, que Deus nos acompanhava, que Deus nos protegia, que Deus para cá. E eu fui muito tranquilo e reprovei. E aquilo me trouxe 2 coisas. Primeiro foi, cara, uma desilusão muito grande com Deus. Por que ele não me protegeu, né? Foi a minha primeira grande choque, né? Eu que fazia tudo certinho, né? Estranhei muito, fiquei muito decepcionado. E esse professor foi lá em casa e me trouxe um barquinho para montar uma caravela, né? Para daquelas de montar, né? E foi a minha primeira velejada, foi montando aquela caravela. Que legal. Me lembrando das histórias dele pelo Cape Horn e vencendo as grandes temporais, né? Ele não sabia nadar, mas sabia flutuar, cara. Então... não dava mais boiava. Uma pessoa muito interessante, né? E aquilo ficou. O tempo passou e com 13 anos eu pedi aos meus pais para me colocarem numa escola de vela. E aí realmente comecei, e na minha família ninguém nunca tinha velejado, ninguém tinha nenhuma história com o mar, mas foi esse cara que me colocou. Plantou a semente e aos 13 anos eu realmente pedi para entrar numa escola de vela, porque queria saber o que era. E foi uma paixão, a primeira navegada, né, cara? Então comecei a andar de sniper, que era o barco escola na época, né? E fiz a escola de vela e com 15 anos por aí, entrou em Portugal uma classe nova, que era a 420 na época, né? Estou falando disso há muitos anos atrás, né? E a pessoa que trouxe a classe para Portugal me convidou para ser tripulante com ele. Era um barco para 2 pessoas, aí comecei a navegar e aí conheci o lado de competição.
E sem saber, sem me perceber, os anos todos que eu competi até aos 18 anos, 19 anos, com ele, com o Goulart Branco, que era essa pessoa, né? Aquilo me foi formando e me foi preparando para os grandes desafios que depois iam aparecer na minha vida. Desafios que eu não pedi, mas que aconteceram, né? Mas foi essa formação no esporte, na competição, na vela, né? Porque a vela é uma grande escola de harmonia, né? Você está brigando com o vento, com o mar, com energias muito superiores àquilo. Então, você ou se harmoniza com a natureza, ou você afunda, quebra o barco todo, não sobrevive, né? Então, a grande escola que eu tive, dos 15 até os 18, 19 anos, foi aprender a harmonizar com as forças superiores, que seria a natureza, e entender que nós somos muito pequenininhos, né? Com certeza. Então, o respeito acima de tudo, isso na parte de como ambiente. E na parte da competição, aprender a perder, aprender a ganhar, aprender que vencer, e isso eu falo muito, né? Que vencer é o término de uma grande aprendizado, de uma experiência muito grande. Quando a gente vence, a gente fica fora. A gente acabou de ver os Jogos Olímpicos agora, como os atletas entram com a vitória, mas atrás daquela vitória, o que tem de trabalho, o que tem de sofrimento, o que tem de passar frio na vela, né? Porque o que tem das mãos congelarem, cara, o que tem de ficar horas no mar. E aí para um dia chegar a vencer, cara. Então aquilo ali, quem vence tem atrás dele ali muito trabalho, muito. Então é aí que se aprende, é no caminho que se aprende. Ali no percurso, não no destino final. Não no destino, é no percurso, cara. Dizem que a gente aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. Muito mais, com certeza, porque a derrota é festa, a vitória é festa, né? A derrota é você, por que aconteceu isso? Onde eu errei? Aconteceu, onde é que eu errei? Não sei o que. E aí foram muitas. Eu fiquei na classe 420 durante muitos anos e foram muitos campeonatos. Eu fui campeão de Portugal de Júniors, eu fui campeão de Portugal de séniores, fui vice-campeão várias vezes, fui vice-campeão ibérico várias vezes, fui campeão ibérico, né, da Península Ibérica, uma vez, né? E a nível de Europa fui o 12º no campeonato e a nível mundial fui o 24º no campeonato. Então teve um percurso, e o campeonato mundial foi muito interessante, porque eu nunca fui uma pessoa assim de patriota, pátria, aquelas coisas, né? E a gente foi fazer o campeonato mundial em Cherbourg, na França, no Canal da Mancha, né? E quando eu cheguei na praia, né? Eram 100 e poucos países, eram 120 barcos, não me lembro quantos países eram, mas eram muitos países, eram 120 barcos, né? E quando eu cheguei, eu olhei assim, tinha a praia de Cherbourg, né? Tinha as bandeiras todos, os países todos que estavam competindo. Eu fiquei olhando e de repente eu vi a bandeira de Portugal, né? Cara, e que de repente me deu um orgulho que eu nunca tinha sentido. Eu não sabia que eu era patriota, mas felizmente eu senti esse patriotismo pelo esporte, não por uma guerra, uma coisa assim, né, cara? Então foi por uma coisa. Mas foi muito legal, porque eu senti, caramba, cara, eu estou aqui representando um país, cara. Uma nação, as pessoas por trás cara, de mim. Foi uma sensação incrível, né? Porque eu nunca tinha sentido aquilo e de repente, que bom que eu pude sentir dessa forma, né? Fantástico, né? Isso aí. Foi. E 3, 4 dias depois que a gente estava em Cherbourg, apareceu um barco de guerra da Marinha Portuguesa que estava dando não sei, fazer um treinamento, não sei, um barco legal, uma fragata nova e quando eles chegaram, eles viram aquelas bandeiras todas e viram a bandeira portuguesa e foram se informar o que era aquilo, né? Aí o pessoal falou, está tendo um campeonato mundial aqui, e são os países. Aí eles não descansaram enquanto não nos encontraram. Nos convidaram para ir a bordo, nos ofereceram um jantar, porque a gente estava sem dinheiro, a gente comia mal para caramba.
Esporte hoje é difícil, imagina naquela época. Naquela época a gente foi sem dinheiro, cara. A gente não tinha nem barco, a gente estava concorrendo com um barco emprestado pela fábrica, cara. E a gente via assim, a equipe francesa tinha massagista, psicólogo, meteorologista, barco de apoio. No Canal da Mancha as marés são altas, tem ondulação muito alta, 6, 7, 8 metros de desnível, né? Então quando a maré descia, a praia ficava com 1 quilômetro, né? Então os caras tinham o pessoal para pegar o barco para levar lá para cima para a praia, quando os barcos ficavam. A gente tinha que carregar os barcos nós mesmo, éramos 2 tripulações portuguesas, 4 pegavam, subiam a praia, quando a maré descia, buscavam o outro. Pô, era bravo, cara. A gente não tinha lugar para, não tinha hotel, cara, não tinha dinheiro para hotel. Então a gente ficava num acampamento que eles tinham que lá, com umas camas de militares de campanha. Era assim, era bravo mesmo. E as equipes australianas, francesas, não sei o quê, tinha uma estrutura, né, cara? Um troço maravilhoso. Então aquele jantar que a gente comeu lá no bacalhau maravilhoso, se deliciou com aquilo. Isso foi em que ano? Aproximadamente, fica tranquilo. Eu devia ter 17 anos, cara. 17, nós estamos falando... Fala aí, faz as contas comigo. São 53 anos atrás, não é isso? Foi 1970 e... Então, 24, 71. Não, talvez mais. 74, por aí. 74, 75. Né? Eu também 24 agora. Vamos pedir pro editor colocar... Ajuda aí, editor. Fazer as contas, né? Independente disso, o que é muito interessante, né? Porque você falou que começou de fato a velejar com 13 anos, então a gente está falando de uma curva de aprendizado de 4 anos apenas. Para já disputar um mundial. Então, assim, interessante até você falar sobre isso, dessa curva de aprendizado da vela. A gente não sabe se, por exemplo, você era muito prodígio, porque com 4 anos você conseguiu chegar num nível desse. Verdade. Mas é normal qualquer um que, na média, né, obviamente, que queira velejar, comece do zero, com 4 anos, e está realmente com uma certa experiência. Como que é normalmente essa curva de aprendizado? Naquela época, essa classe 420 era uma classe extremamente ativa. A pessoa com quem eu corria, que era o dono do barco, que era quem introduziu, ele era uma pessoa, ainda é viva, já deve estar bem velhinho, mas uma pessoa a quem eu devo muito, né? Porque ele me formou, né? E ele conseguiu trazer para a classe 420 uma grande atividade. Então tinha regata todo sábado, todo domingo, durante o ano inteiro. A gente só parava no verão, porque no verão na Europa para tudo, né? Então o pessoal sai de férias, né? Em agosto para tudo, mas só parava no mês de agosto. O resto ele conseguia todo sábado, todo domingo ter regata. Então, e a gente ia fazer regatas na Espanha. E a Espanha era muito engraçado, porque os espanhóis e os portugueses nunca se deram bem, né? Igual o Brasil e a Argentina, nunca se deram bem. Por exemplo, eu me lembro que teve um torneio lá, que era o torneio da Orellana. A Orellana era um desbravador espanhol da época das descobertas, né? Então tinha uma barragem lá num lago, que é formado por uma barragem perto de Sevilha, lá para o lado de Sevilha, e eles fizeram o torneio internacional da Orellana, que eram 3 anos, eram 3 regatas. E eles fizeram o primeiro e não nos avisaram, não nos chamaram. Porque aí a gente já estava mais ou menos descartado de ganhar o troço. E eles chamaram para o segundo ano e para o terceiro ano. A gente foi no segundo e terceiro ano e ganhámos o torneio. E eles aí resolveram não dar a taça para nós, o troféu, porque a gente não foi no primeiro ano, que eles não nos convidaram. Fui amigos. Arrumaram um boicote de qualquer jeito, né? Então tinha essas coisas, era muito engraçado, né? A gente se divertia muito, né? A gente brigava muito com eles. Mas a gente realmente treinava muito. Tinha campeonato de júnior, tinha campeonato de sênior, tinha torneios, toda hora eu conseguia patrocínios, então tinha patrocínio de uma empresa, um patrocínio de outra, então eu sempre tinha, com tacinhas e não sei o quê, então era muito legal, realmente. Então isso fez com que a gente, agora, a gente não estava de jeito nenhum ao nível dos franceses, dos australianos, que eram equipes com técnicos, com tinha uma outra infraestrutura, né?
Alimentação, ninguém naquela época ganhava dinheiro, não sei se hoje o pessoal ganha dinheiro, de repente alguém é sponsorizado, não sei o quê, mas naquela época ninguém ganhava, nem esses caras de fora, né? Mas eles tinham uma estrutura, depois as federações eram muito fortes. Eu me lembro que quando eu fui para esse campeonato mundial, a federação não nos deu um tostão, cara. E eu tive problemas, porque o meu pai foi brigar com a federação porque exigiu que eles nos dessem dinheiro e falou que eu não iria. Eu fiquei na roubada, né? Eu queria ir, cara. E foi a minha mãe às escondidas que me deu dinheiro para eu ir, cara, muito pouco, né? A gente foi de carro e foi uma aventura muito legal, né? Foi muito legal. A gente sofreu muito, porque as condições lá no Canal da Mancha não são as nossas. Era isso que eu queria te perguntar. Porque tem diversas vertentes ali na Europa, né? Aonde era o ideal para velejar em Portugal e aonde, nesse período, que você pegava as piores condições ali na Europa? Onde você mais treinava em Portugal? Onde era bacana? Na realidade, não tem lugar ideal para se velejar. Por exemplo, Angra dos Reis é um lugar fantástico com pouco vento. Então, a gente tem uma velejada assim muito tranquila. Quem gosta de velejar, não gosta de velejar em Angra, gosta de velejar em Búzios, porque em Búzios tem vento. Bastante vento. Ou em Floripa, que tem muito vento também, né? Então, mas em Angra é muito gostoso. Pela beleza, esse balde que a gente navega. Você para ali numa ilha, vai não sei o quê. Lá em Búzios não tem isso, cara. Em Búzios é velejar mesmo. Então não tem, dependendo do que a gente procura, né? Nós velejávamos no Rio Tejo. Nosso lugar, o Rio Tejo tem dias que tinha vento, mas não tem onda. E de repente a gente vai velejar no Canal da Mancha, que tem muita onda, tem muito vento, tem muito frio, cara. A gente não sabia velejar naquelas condições. Os australianos que estavam lá ficavam brincando, porque os caras velejavam lá em Adelaide, no sul da Austrália, com muito vento e tubarão, cara. Então caísse no mar, não voltava. Eles não viravam, cara. Tinha vento de força 5, 6, os caras içavam um balão e iam embora, que nunca viravam. A gente estava em modo sobrevivência, os caras estavam curtindo velejando, né? Eram experiências diferentes, cara. Lógico. E aí, e nessas empreitadas que você fez, nessas condições mais extremas, você teve algum momento realmente de perrengue, de passar sufoco, de acidente, né? O que você viveu nesse sentido? Não, assim, de perrengue eu não me lembro de ter, cara. Acho que... nesse campeonato, por exemplo, nesse Mundial, cara, teve uma hora lá que a raia de regata era muito longe da praia. Então a gente tinha que, além de fazer tudo sozinho, não tinha apoio, a gente tinha que ir velejando até a raia, frio, cara. Aí tem um amigo meu que me emprestou uma roupa de mergulho. Eu estava usando roupa de mergulho, não tinha roupa para aquele frio. E teve uma hora lá que houve a gente foi parar em cima de um banco de areia, que o banco de areia, quando diminui a altura do mar, aumenta mais as ondas, né? E de repente o barco capotou, uma onda pegou a gente do lado e capotou. E a estrutura era tão fantástica que o barco capotou, quando eu saí fora d'água já tinha um mergulhador da marinha do meu lado para dar apoio, né? Porque ajudar, a estrutura, puxar o barco de volta. Estrutura fantástica. Mas assim, perrengue, cara, eu senti era muito frio, né? Porque no inverno em Portugal, e eu falo muito para os meus filhos, cara, quando eles dizem que está frio, cara. Você não viu nada. Jovem gafanhoto, você não viu nada. Eu aqueci a mão dentro da água do rio, e a água do rio devia estar a 13 graus no inverno. Meu pai. E a água parecia morna, de tão frio que estava a mão, né? Isso aí fazia parte do jogo, né? E não tinha a estrutura, naquela época não existiam as roupas e as formas de proteção que tem hoje. Hoje é outro mundo, cara. Naquela época era aquele anoraca, né? Que entrava água por tudo que era canto, e era um frio. Na Austrália você chegou a navegar? Não, teve um campeonato do mundo na Austrália, nós fomos selecionados para ir, mas não tivemos dinheiro para ir. Custa muito alto, né? A gente vê muito acontecer. Eu por muitos anos eu remei. Eu fiz muito caiaque oceânico. E todo ano saía uma comitiva que ia para o Mundial. Normalmente o Mundial era na Ilha da Madeira. Aí sempre saía uma equipe grande daqui de janeiro. Eu nunca consegui ir. Até porque eu não tinha nível, nunca fui um remedor desse nível. E o custo muito alto. Você vê as pessoas que iam para essas competições, as pessoas que já tinham o seu carro, ele mesmo levava o seu caiaque, a estrutura financeira melhor.
Porque, bicho, no esporte amador, imagina na época que o Miguel velejava, era mais difícil ainda. Não tinha apoio nenhum, zero. Era tudo. Cara, cada um se virava. Fazia por paixão mesmo. Completamente. Entra naquele ponto que você falou. Tudo aquilo que a gente faz apaixonado rende muito mais. Você tem um resultado muito melhor pela paixão que você entrega ali. Mas que dá 3 vezes mais trabalho, isso aí com certeza dá. Não tem muito pra onde fugir. É um misto de emoções, né? Agora, tudo isso me preparou para a vida. Isso que é interessante. Porque em 76, acho que foi em 76, teve a Revolução dos Cravos em Portugal, né? Aquela revolução. E de repente, não foi uma revolução política, foi uma revolução dos militares para acabar com a guerra nas colónias. Em Portugal, a gente tinha as colónias, que tinha Angola, Moçambique, Guiné, Santo Tomé e Príncipe, tinha um monte. E todas elas tentando sua independência. E o regime de Salazar não queria de jeito nenhum, era um regime, uma ditadura, né? Tinha 40 anos já, não queria. Então, todo o homem a partir dos 18 anos era um militar. E eram 4 anos de serviço militar, era 1 ano em treinamento e 3 nas colónias, mas era guerra de guerrilha, era um troço terrível, né? E aquilo não tinha fim, cara, e estava levando a juventude. Se por acaso você com 18 anos já estava na faculdade, você tinha o direito de fazer a faculdade, mas no fim da faculdade ia fazer os 4 anos como oficial, não fugia, né? Então todo homem, eu por exemplo, eu saía muito para fazer regatas, e minha mãe é francesa, a gente ia todo ano na França, e eu a partir dos, acho que os 15 anos, eu tinha que, cada vez que eu saía, eu tinha que ir na central militar pedir uma autorização para sair. Não se saía a partir dos 15 anos, nenhum homem saía sem autorização. Para não fugir. Então era um negócio pesado. E os próprios militares acharam que aquilo era uma carnificina e eles fizeram aquela Revolução dos Cravos para acabar com aquela situação. E de repente Portugal entrou num período. Eles não eram políticos, não estavam preparados para dirigir o país. A ideia deles não era assumir o país. Ficou assim um vácuo de poder em que não havia autoridade, né, cara? Então as pessoas que foram a classe pobre, que era a maior parte das pessoas que eram pobres e não sabiam ler, era um negócio bem essas pessoas de repente acharam que tinham que ter o que os ricos tinham, né? Lógico, é a coisa mais natural, né, cara? E começou assim a invasão de propriedades, e vai reclamar com quem? Aí, sabe, você saía de casa, se não tivesse ninguém em casa, se alguém passasse e tivesse a casa vazia, entravam lá e não saíam, porque não tinha poder instituído. Era uma confusão enorme, né? Então, muita gente saiu de Portugal, os meus pais tinham uma confecção muito grande, né? Eles tentaram manter a confecção durante 2 anos, não conseguiram, porque tudo que tinham eles venderam para manter, quando não tinham mais nada, quando só tinham roupa do corpo, tiveram que sair de Portugal, foram para a França, para a casa da minha família, né? E a gente também acabou saindo, né? Ficou insustentável. Insustentável. E aí a vela te deu a base psicológica. E aí é que eu comecei a tirar proveito realmente da vela e do esporte. De todas as lições que eu tive durante esses anos no esporte. Aí eu comecei a sentir que realmente houve uma formação. E por isso, incrível, né? E por isso eu acho que todo jovem devia praticar esporte, porque o esporte, quando é feito a sério, ele te traz uma estrutura, uma estrutura, o saber perder, o tentar. Levantar, resiliência, vamos em frente. Vamos em frente, não é para desistir. E isso aí foi fundamental, porque se eu não tivesse essa formação, não sei o que seria. Não concordo. Porque foi algo que fez toda a diferença. Quando eu cheguei na França, eu me lembro que o último dinheiro que eu tinha, eu todo ano ia à França com a minha família, né? E a gente ia no Wagon-Lit. O Wagon-Lit era um trem de luxo que fazia Lisboa-Paris com as cabines, então a gente ia na cabine, eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe, aquilo era uma festa, né? Era muito legal. E o último dinheiro que eu tinha, eu disse, bom, vou-me embora, mas vou-me embora como sempre saí de Portugal. Aí comprei uma cabine no Wagon-Lit, não falei para ninguém,
Entrei na cabine, me tranquei na cabine e fui de Lisboa até Paris, apagando o meu passado. Fui apagando toda a minha vivência de 21 anos, que foi quando eu tinha 21 anos, eu fui apagando. E quando cheguei em Paris, eu era outro, cara. E aí eu fui fazer aquilo que eu achava com as pessoas que não era legal. Por exemplo, eu fui ser garçom. Eu podia ter ficado em casa dos meus tios, que tinham um padrão de vida muito alto, mas não, vou ser garçom, agora eu vou crescer independente. E eu fui servir, toda a vida eu fui servido, cara. E isso é muito chocante. Você dá uma guinada na vida. É muito chocante, cara. A primeira gorjeta que me deram, eu senti uma vergonha, porque eu descobri, por exemplo, cara, que ser garçom era uma profissão linda, cara. Sim. Eu vi com os franceses, sobretudo em Portugal não era francês, o garçom era um cara que não tinha, mas o garçom francês que tinha orgulho de ser garçom. Quando eu ponho um avental, ele começa um teatro, uma representação, e faz aquilo com orgulho, cara. Não é para menosprezar, cara. Faz com orgulho. E eu comecei a ver assim, caramba, cara, eu toda a vida desprezei o garçom, agora eu sou garçom e estou gostando de ser garçom. Aí fui trabalhar, aí fui estudar na faculdade em Paris, cara, e os meus tios não moravam em Paris, eu fui para Paris, aluguei um quartinho lá, fui estudar na faculdade lá, e aí também virava com empregos que eu conseguia, né? Então, na época eu trabalhei numa empresa de mudanças, né? Que legal. E aí era aqueles franceses, bem franceses, com aquele boné, com o cigarro na boca, o cara fala com o cigarro fica no lado. Um francês que eu não conhecia, que é o Argot. O Argot é o francês bem caipira. Bem caipira, né? Que muitas palavras que eu não conhecia, né? E assim, caramba, como é que eu vou sobreviver aqui, cara? E eu tinha roupinhas boas, cara, Lacoste, minhas roupas que eu fazia, lógico. E aqueles caras... E aí eles chegavam no apartamento e era muito engraçado assim, ei, Jacques, leva o piano aí, cara. Ei, Pierre, leva essa mesa. Miguel, leva o copo. Aí a gente já tava com carinho, cara. Assim, muito legal. Aí a gente ia almoçar e assim, pinar o vinho nesse argot. Pinar pra mim, Miguel, Coca-Cola. Eles cuidavam de mim, cara. Muito legal. Era muito legal. Eu comecei a ver realmente, comecei a descobrir que as pessoas, todas elas eram humanas, cara, todas eram maravilhosas, cara. Eu vivia numa bolha. Sim. E realmente quando a bolha se desfez, cara, porque eu estava preparado para isso sem saber, eu consegui. Foi duro, foi duríssimo, cara. Lógico. Eu me lembro que às vezes eu ficava horas andando em Paris, pelo Rio Sena, um lado do outro, pensando o que é que eu vou fazer da vida, porque eu não estava curtindo. Quer dizer, aquilo era uma experiência nova, mas era muito difícil. A faculdade que eu estava era uma faculdade completamente louca, cara. Um negócio que eu estava numa faculdade em Lisboa, o professor é o professor, aquela coisa, né? Bem. Ali era uma bagunça que não sabia onde é que eram as aulas. Os caras davam as aulas no metrô, davam as aulas. Eu fazia urbanismo, cara, e os professores eram altamente provocadores, né? Então, por exemplo, aula de lazer urbano. Então, a aula vai ser às 8 horas da noite na escadaria da Ópera de Paris, cara. No dia em que tem um puta de um concerto, desculpa a palavra, sem problema, com o maestro caraiano, não sei das quantas, com aquela sociedade de parisiense toda de smoking, aquelas mulheres todas de louco, chiquérrimo, e um monte de louco, cara, barbudo, calça rasgada, sentada na escadaria, atrapalhando todo mundo, com o professor dando aula de megafone, criticando aquilo tudo, e a gente já ia com um plano de fuga, né? Porque eles davam um plano de fuga, porque a polícia não demorava muito, chegava, né? A gente só sabia porque rua a gente tinha que fugir quando a polícia chegasse. Então as aulas eram assim. Para mim era muito difícil, muito complicado. Nossa! Né? Eu não estava habituado àquilo. Então foi um período muito difícil. Né? E um dia o meu pai chega lá em casa, na casa dos meus tios, e disse: olha, a gente tem uma proposta de um grupo brasileiro para ir montar a confecção no Rio. Que legal. No dia seguinte eu estava na embaixada brasileira e parece que a luz acendeu de novo, cara. Aí eu já fui lá procurar como é que era a faculdade aqui, enfim, aí comecei a viver o sonho. Isso foi em que ano?
Isso deve ter sido em 79, por aí. Pô, que legal. Que reviravolta, né, Miguel? Reviravolta, cara. E aí a gente veio, cara, com tudo que a gente tinha, né, cara? Eu tinha um violão, uma mochila, Uma blusa da Lacoste. cara, e viemos parar no Rio, e aí foi muito engraçado, porque a gente saiu de Paris em janeiro, frio, né? Chegámos no Rio de Janeiro, Calor tremendo. em janeiro, Calor. Quando o avião abriu a porta, não tinha, era o aeroporto antigo, né? Não tinha aquelas mangas de... Ah, sim. Descia a escada, quando abriu a porta, cara, suou na hora, Jesus, né? aonde estamos? Onde é que eu estou, né? E aí, aquele caminho pela Avenida Brasil ali, acho que não tinha nem a linha vermelha ainda, né? Então, certamente 79 tinha, não. não. era amarelo, aquelas favelões assim, que loucura, cara, que eu tô, Não, cara. Rio de Janeiro, você desceu meio do governador, imagina. O carro, 79. o táxi não tinha ar-condicionado, lógico, né? E aí a gente foi morar na Lapa, num prédio que era um prédio muito interessante, que é um prédio do Oscar Niemeyer, cara, que tem ali no fim da Rua da Lapa, cara. E aí é um prédio que faz a esquina assim para um jardim. A parte fora do prédio são apartamentos de 2, 3 quartos, bons, e a parte de dentro do prédio são conjugados, cara. Então a coisa do Niemeyer, de juntar as classes, aquilo bem Niemeyer, né? E quando era um apartamento, o sócio dos meus pais era um advogado, e esse apartamento era de umas francesas que tinham senhoras que tinham morrido, e estavam em inventário e não tinha ninguém, então Ninguém ocupava, estava mobiliado com os móveis das velhas lá, né? Tudo velho, tudo bem. E quando eu cheguei, cara, era um domingo. Eu cheguei na janela, a janela dava para a Baía de Guanabara, cara. E é lindo ali. E a quantidade de veleiros que eu vi ali velejando. Isso que eu ia falar, você Despertou novamente. teve uma interrupção no meio do caminho, mas depois, quando você volta a velejar? Parei no velejei. Mas de repente eu vi aquela paisagem, aquela Baía de Guanabara cheia de veleiros. Tô em casa. Né? O que é que eu fiz na segunda-feira? Foi até no veleiro. Fui no Yacht Clube do Rio de Janeiro para me inscrever para velejar. Porque lá em Portugal a gente velejava, os clubes eram na rua. Não tinha essa coisa do clube fechado, os clubes eram na rua. A gente montava os barcos na rua onde as pessoas passavam. Tinha o clube, tinha a rua e tinha o rio, cara. Caramba. Então as pessoas falavam conosco, a gente falava com as pessoas, simplificava, né? Cara, era uma coisa normal, né? Aqui glamorizaram. Cara, aí eu fui no Yacht Clube do Rio de Janeiro, falei que queria entrar, perguntei como é que era, mandaram para uma sala e veio um diretor lá e começou. Mas você quem é? Filho de quem? Mas qual é o seu nome? E você, e a sua família? Eu só quero velejar, cara. Eu cheguei em Portugal, sou velejador, só quero velejar. Você pensa que se entrar aqui assim, não sei o quê, mas o cara me deu um sabão. Um sabão, cara. E eu, de repente, mas você tem alguma carteira, não sei o quê? Não. E você não tem carteira e quer entrar aqui, carteira de arraios, de merda, sei lá, né? Cara, não, chamou o segurança e puseram para fora, né? Caramba, cara, depois sacanagem, depois de mostrar a cenoura, cara, perderam o talento. E aí recorri aos meus dotes de não tem que desistir, tem que continuar, o que é que eu vou fazer, né, cara? E eu me lembrei que o cara perguntou se eu tinha carteira. Assim, bom, você tem que ter uma carteira em algum lugar se tirar a carteira. Então vou ver onde é que se tira a carteira, porque vou conhecer alguém que é sócio do clube, vou ficar amigo dele por interesse, vou acabar entrando no clube através. Aí fui tirar a carteira, muito legal, no Instituto, na FEMAR, foi o Instituto é um organismo da Marinha, não é FEMAR, né? Da Marinha Brasileira, que era ali em Botafogo. Eu tinha um curso de mergulho, acabei fazendo um curso de mergulho e acabei tirando a carteira de mestre na época, adorei, e conheci um cara que tinha até casa aqui em Anga, da família Borges, o Jorge Borges, né? E que eu fiquei amigo dele assim meio que por interesse, mas rapidamente fiquei amigo, foi um grande parceiro durante muitos anos, e ele era sócio de Yacht Clube e acabou me colocando lá dentro, né? E uma vez lá dentro, aí comecei a conhecer pessoas, começaram-me a convidar para velejar, e eu paguei a minha faculdade toda, fiz arquitetura na Santa Úrsula, e paguei a faculdade toda, trabalhando
no meio da vela. Da né, vela, cara? que legal. Porque aí eu fui trabalhar numa fábrica de barcos de vela, através das pessoas que eu ia conhecendo. Trabalhei na velaria Pelicano, que na época era dentro do Yacht Club, com o Peli, o Nils Ostergrim, que acabei competindo com 470 com o Nils. Acabei competindo no barco do Comodoro do que não queria você lá. Então volta aqui, meu filho, volta aqui. Parte da tripulação do Comodoro do Yacht Club do Rio de Janeiro. Uma pergunta. Quando você competiu em Portugal, você competia numa classe. Uhum. Quando você competiu no Brasil, você competiu em outra classe. 470. É um barco um pouco maior do que o barco... E você sentiu uma diferença técnica? Mas uma pergunta bem específica de quem velejava lá. Quem era melhor? Onde você encontrava os melhores velejadores? Não, aqui no Brasil são melhores. O pessoal aqui era melhor naquela época. O nível da vela no Brasil é fora de série, cara. Porque a gente ouve muito falar de vira-lata, né? A gente ouve muito falar bem de fora. Mas na vela a gente vê aí historicamente resultados, mundiais. O nível da vela no Brasil é top. E naquela época já era. Já tinha. Chegou a conhecer o Torre Grael, o Amir Klink. Na época que eu corria na classe 470 aqui, quem corria era o Marcos Soares, que foi campeão olímpico. Olha que legal. Ele andava sempre conosco, né? Era da mesma turma. Mesmo ali, grupo. Né? O Penido, o Marcos Soares, tem um monte de gente aí que éramos todos garotos da mesma. Tem tudo ali, 79, 80, 81, né? Aí já foi 80 mais 80 mais algumas coisinhas aí, né? Ô Miguel, você falou que você trabalhou numa fábrica de construção de barcos, né? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência, como que era, porque hoje a gente sabe que a tecnologia está muito maior e tal. Nessa época, como que era esse processo de construção? O que você fazia na fábrica? Cara, o processo de construção, o barco era um barco pequeno, era um monotipo, que eu comecei a trabalhar acho que era Trimax, chamava a fábrica. E era um barco pequeno, monotipo, e o processo é o mesmo, era forma e se fazia o barco nas formas, né, cara? Então era mais ou menos a coisa. Mas depois eu fui convidado para trabalhar na Atol, na fábrica da Atol. Que também o processo era a mesma coisa, era formas, a fibra, né? Mas como eu competia e eles queriam lançar um barco para competição na fábrica da Atol, eles me colocaram na parte de desenvolvimento do barco para competir. Legal. Então o Atol é um barco que tinha cabine, o barco de competição era flash deck, não tinha cabine, era sol deck, vela, cabo. Aí o master era maior. Eu ficava lá inventando coisas, né? Ferragens que tivessem menos resistência ao vento e tal, né? E numa dessas apareceu o Cabinho. O Cabinho é o projetista do Atol, né? Foi ele que desenhou o Atol. E a gente começou a se conhecer, e aí eu saí da Atol, fui trabalhar na velaria Pelicano, e aí o Cabinho me convidou para trabalhar com ele. Eu fiquei muitos anos trabalhando com o Cabinho, aí eu fazia projetos, junto com o Cabinho, desenhava com ele, cara. E desenhava e às vezes também participava de construções. Aí já era outro tipo de construção, era madeira, né? Era laminado moldado, fazia forma de madeira, tirava peças dentro da forma. Que é super interessante. Até hoje se faz assim. Né? Então eu passei pela parte de fibra, passei pela parte de madeira, né? Que legal. E com o Cabinho fizemos uma parceria durante muitos anos, cara. Eu me dava super bem com ele. O Cabinho era um cara assim muito legal. Naquela época, vocês atuaram com ele e tal, a comercialização de veleiros naquela época. Que hoje a gente vê uma comercialização, mesmo sendo um pouco mais restrito, um pouco mais fechado, a gente vê uma comercialização considerável hoje. Naquela época era mais difícil, você tinha mais venda? Tinha muito pouco, tinha a Atol, tinha a Brasília, os barcos tinham assim, na época. Não tinha muitos estaleiros, né? Não tinha muitos estaleiros, cara, e tinha uns barcos maiores, tal, mas muito pouco, era o princípio, né? Foi o início. Né? Como você trabalhou com cabine, o estaleiro era onde? Não, com o Cabinho eu trabalhei no escritório. No escritório, no próprio Rio mesmo. No próprio Rio, sempre no Rio. Você vai sempre no Rio. Cara. E na Atola era no Bom Sucesso, não sei, no Mercado de São Sebastião. A gente brinca, mas é verdade. No final do Mercado de São Sebastião tem algumas fábricas de lancha. Sim. A Brasília era aí, cara, que era o pessoal era tudo por aí, por essa zona aí.
Mas foi uma época muito legal e eu consegui pagar a faculdade toda, me formei. E a vela mais uma vez na sua vida. Sempre a vela, cara, sempre. Por isso é que eu falo, que aqueles anos de vela em Portugal, cara, sem eu saber, me prepararam para... Sensacional. Às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente que a gente nem faz ideia que vão nos forjar realmente. Eu concordo contigo. E vai te preparar para o que vem para frente. Às vezes a gente reclama, mas... E continuou. Depois, quando eu me formei, eu não quis ficar... Não quis exercer a arquitetura, porque eu, na realidade, gostava do urbanismo. Eu, em Paris, eu estudava urbanismo. Em Lisboa, eu estudava urbanismo. Aqui não tem. Aqui é arquitetura e urbanismo. Então, eu fui fazer urbanismo no último ano da faculdade. Que sacanagem. E em Paris eram 5 anos de urbanismo. Olha o nível de diferença. E eu achei estranhíssimo, porque naquela época o Brasil era Brasília, cara. Urbanismo, cara. Era a cidade feita, desenhada. Era uma das pouquíssimas cidades desenhadas, mas não era uma coisa muito relevante na universidade, na faculdade. E aí eu não estava a fim de... Para dizer que não trabalhei em arquitetura, eu vi os meus colegas todos fazendo estágios, eu tenho que arrumar um estágio também, né? Aí não sei como consegui um estágio com um sobrinho do Oscar Niemeyer, na Gávea, né? Aí eu cheguei lá uma manhã, era uma casa, né? Aí descia lá embaixo, no porão, né? O escritório era no porão, não tinha janela, não tinha nada. Aí o cara assim, tá aqui esse banheiro, a gente faz não sei o que. Aí eu fiquei lá amanhã, às voltas com o banheiro. Aí eu saí para almoçar, nunca mais voltei. Não sabe se o banheiro ficou pronto, se não saiu para almoçar e foi velejar. Tá certo. E no último ano da faculdade, que eu tinha que entregar o projeto do último ano, cara, eu precisava de dinheiro, cara, e eu estava fazendo um projeto para o cabine, estava desenhando um projeto. E assim, como é que eu vou conseguir fazer o desenho do projeto e um desenho para a faculdade, tinha que ser um desenho completo, né? Um projeto completo, último ano. Aí eu falei com o professor, olha só, eu tô com um problema, cara, mas eu faço arquitetura, só que arquitetura naval, cara. Não, traz aí, porque eu vejo isso tudo aí. Aí trouxe aqueles bons desenhos de coisas que eu abri aqui tudo em cima da mesa, o cara olhava. Assim. Não entendia nada. Óbvio, né? Miguel, faz o seguinte, cara. Faz um esboço aí de um projetinho qualquer, porque... Vai que eu vou te aprovar, você viu? Isso aqui já dá muito trabalho. Vamos embora. O projeto, um barco é tridimensional, né? Um negócio em curva. Em curva, né, cara? É um negócio que tem que ter noção de trigonometria pura, aquilo ali, cara. E o cara não tinha condição nenhuma de analisar o projeto, né, cara? Está acostumado a fazer parede, eu não ia. A arquitetura é cartesiano, o barco não é cartesiano, né, cara? Verdade. Você estudou em Portugal, estudou na França e estudou no Brasil nesse período de universidade. Onde era mais forte? Onde o ensino era mais forte? Olha, onde eu mais gostei de estudar foi no Brasil. No Brasil? Porque eu encontrei na faculdade um ambiente, cara, que não tinha em Portugal, porque em Portugal era uma coisa muito quadrada, o professor era intocável, a França era uma bagunça, eu não me entendia como é que se estudava ali, e aqui no Brasil eu encontrei meio termo. Cara, não, encontrei um meio humano, cara. Sabe, o professor era professor, mas ao mesmo tempo era um amigo. A gente acabava a aula e ia tomar chopp juntos, cara. Sabe? Isso aí, para mim, era uma descoberta, né, cara? A gente não tinha que ter medo de falar com o professor, os professores eram acessíveis, cara. Tem uns mais fáceis, outros mais difíceis. Mas, em geral, os professores eram nossos colegas, eram pessoas que sabiam mais. O jeito brasileiro de fazer as coisas. Eram pessoas que sabiam mais e que estavam ali para... Foi outra coisa que eu aprendi na vida, cara. Não adianta guardar conhecimento, porque o conhecimento que se a gente guarda não serve para nada, cara. É egoísmo, né? Então, é uma coisa que eu hoje tento fazer é compartilhar o que eu sei, que eu aprendi, né, cara? E hoje estamos sendo brindados com uma pérola de sabedoria sua. É um prazer estar aqui, de verdade. Mas tem uma parte da sua história que essa eu gosto muito. Fala pra gente quando você voltou para o mar e voltou para o Clube Med. Essa é uma parte da sua história que eu já ouvi. Como foi aquela integração, voltar a velejar? Bem, assim, a minha primeira experiência no Clube Med foi em 1900. Foi quando eu estava na França. Uhum.
A minha tia era corretora de imóveis, num lugar muito chique, muito legal, né? E o dono do Clube Med, que era o senhor Trigano, o Gilberto Trigano, tinha uma casa lá e ela vendeu a casa, então tinha um contato com ele. E isso aconteceu pouco tempo antes de eu chegar a sair de Portugal e ir para a França. Aí um dia ela veio falar comigo, Michel, ela me trata por Michel, eu conheço, tenho acesso ao dono do Clube Med, nem sabia o que era, cara. E tem escola de vela lá, se quiser eu falo com ele para ver se consegue passar lá. Da faculdade estava de férias, foi no período de verão, né? Estava fechado. E aí eu disse, vamos tentar, né? Ela falou para ele, claro, era o dono do Clube Med, no dia seguinte eu estava contratado, né? Não tem nem o que falar, meu. Passei à frente de todo mundo e fui para Puerto Maria, na Espanha, no sul da Espanha, né? E foi a minha primeira experiência no Clube Med, que depois acabou sendo a porta, a minha vida inteira profissional. Foi até há pouco tempo atrás que eu vendi a empresa, foi sempre no Clube Med. E eu realmente tenho recordações incríveis do Clube Med, cara. Bom, aí fiz a primeira temporada lá no verão, só fiquei lá no verão, dando aulas de vela, depois voltei porque a faculdade ia começar as aulas, e aí vim para o Brasil, e aí eu fiz faculdade toda no Brasil, faltavam 2 matérias para me formar. E aí chegou o verão, entramos de férias, cara, e tinha aberto Itaparica, o Clube Med de Itaparica abriu, né? E eu também estava cansado de projetar barco, do negócio do barco, não sei o quê. Eu disse, vou no escritório do Clube Med, de repente eu consigo trabalhar lá no verão como monitor de vela, né? E aí fui no escritório que era no centro do Rio, me apresentei. Eles falaram que não estavam precisando, mas deixei o meu currículo. Pô, era velejador, tinha um bom currículo na vela. Europeu. E falava francês. E português. De Portugal. Aí, passado uma semana, me ligam, Miguel, vai amanhã para Itaparica. Não, como vou amanhã para Itaparica, tá maluco? Eu sei que aquelas coisas bem como né? Esse clima é assim, né? Aí consegui uma semanazinha, fui para Itaparica e foi ótimo, cara. Me diverti pra caramba. Fiquei muito amigo do chefe da vela, que também era tão louco quanto eu. A gente vivia inventando modas. Coisa de velejador. Aí, quando chegou no fim da temporada, o Michel, que também chamava Michel, virou-se para mim, eu estou indo para Cadaqués, que era na Espanha. Eu fui promovido a chefe de esportes, mas eu quero que tu vá comigo para a vela, cara. Falei, não vou, cara. Se faltam 2 matérias para terminar a faculdade, cara, não tem sentido nenhum, né? E ele começou todo dia, o cara... Apertando, vamos comigo. Vai, né? Eu não vou. Aí ele descobriu que eu gostava de moto, sempre fui motoqueiro, né? Aí ele também era, né? Assim, Miguel, olha só, já tem a tua moto lá em Paris, cara. A gente tem o grupo, vai todo mundo de Paris até a Espanha com as motos, a tua moto já tá lá, já comprei a moto. Filha da mãe. Não vou, cara, não vou. Aí, e a moto, não sei o quê. Aí um dia eu falei para ele, olha só, Michel, então tá, mas uma condição. Se me paga uma passagem para o Rio, eu ia trancar a matrícula na faculdade. Eu pensei que eu não ia pagar, porque o clube não ia pagar a passagem para nós. E o cara, 2 dias depois, me entrega a passagem. Me dançou, filho. E eu não tive mais como não dizer nada, e aí eu fui para Cadaqués, cara. Quanto tempo lá? Fiquei. Aí foi muito legal, porque eu fui para. Eu estava em Itaparica, né? De Itaparica fui direto para a França. Da França peguei o avião, fui para a Espanha. E aí fiquei. Começou mais ou menos em julho, que começou a temporada lá. E aí, lá para agosto, talvez, cara, aparecem 2 meninas lá em Cadaqués que eu recebi. A gente recebia as pessoas, eu me lembro, as 2 meninas sentadas preenchendo a ficha, né? E eu falei para o Michel, que eu era muito amigo dele, pô, tem 2 italianas aí que são uma gracinha, não sei o quê. E eu casei com uma delas, e estou casado até hoje, cara. Importou todos para o Brasil. Elas eram 2 argentinas, não eram italianas, que estavam fazendo a viagem de formatura, que os pais tinham pago. Que legal! E elas pararam uma semana lá em Cadaqués. E ela ficou... E ela... Não, esse Michel, cara, olha só que loucura. Esse Michel fez tudo para eu ir para Cadaqués, porque não era para eu ir. Lógico. Não tinha sentido. Pô, ele fez tudo para eu ir para Cadaqués.
Em Cadaqués apareceu lá a Liliana e a Alexandra, a amiga dela, e ele gostou muito da Liliana. Então ele conseguiu convencer a Liliana a ficar trabalhando lá, porque elas ainda estavam viajando. Então a Liliana ficou lá um mês, sem salário, au pair, como chamava, ele arrumou lá um trabalho, porque ele estava interessado em ficar com ela, só que ela não falava francês, só falava espanhol, e eu era o único que conseguia falar mais ou menos com ela. De diálogo com ela. E nunca aconteceu nada entre eu e ela, né? A gente falava, mas assim, a gente chegava no fim do trabalho e eu ficava conversando com ela, eu levava ela para casa, para o quarto dela, sabe, aquele negócio. E ela, ao fim do mês, foi embora, e assim, pô, essa menina é muito interessante, estou sentindo falta dela, né? E a gente começou a se escrever, ela voltou para Buenos Aires, e a gente começou a se escrever por carta, naquela época era carta, né? Não tinha WhatsApp. Não tinha nada, era Você, por carta, né? hoje, entenda, naquela época não tinha esse WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Dê valor ao seu WhatsApp. E a carta era muito legal, cara. A carta era muito legal. Mais humano, né? E eu gosto de escrever, eu escrevi um negócio sobre a carta, o celular, né? Hoje a comunicação tem luz própria, não sei o quê, né? É verdade. Eu vou te mostrar, que é muito legal, né? E a carta, porque a gente ficava naquela coisa, a carta vai chegar, não vai chegar, quando é que chega? Será que vai responder? Será que não vai? Uma expectativa. E aí chegou e tu queria abrir para ver o que estava lá dentro, que aí tu lia aquilo e lia 500 vezes, porque aquilo te enchia de alegria. Emocionava. Né? É muito legal. Aí acabou a temporada, a gente continuou se correspondendo por carta, né? E eu lá em Cadaqués, ela lá. Acabou a temporada, não adiantava vir para o Rio, porque tinha que esperar o ano. Isso era setembro, mais ou menos, fui para Paris, para casa dos meus tios em Paris, cara, e estava lá e assim, cara, saudades da Liliana. Cara. Vou para Buenos Aires. E ela fazia aniversário no dia 14 de outubro. E se eu fosse passar o aniversário lá? Aí no dia 14 de outubro peguei um avião e fui para Buenos Aires passar o aniversário com ela, cara. E aí estamos juntos até hoje, tem 42 anos, né? História fantástica. Nada dessa vida por acaso. Mas esse Michel, cara, foi o anjo que apareceu, que me levou para Cadaqués e que fez com que a Liana ficasse lá mais tempo, porque se ela ficasse lá uma semana, não teria tempo. Não teria essa proximidade. Então é muito louco, né? Porque as pessoas entram assim na nossa vida e mudam a nossa vida, né? Sim, é verdade. Eu agradeço todo dia ao Michel, porque me deu um presentão, né? E a vela, né? Se não fosse a vela também. Tudo. E a vela. Tudo entrelaçado, uma coisa com a outra. Tudo na vela, tudo na vela, né? E depois eu voltei para o Brasil, fui para Buenos Aires, deixei dinheiro, fiquei uma semana em Buenos Aires, 15 dias, não sei, né? Aí antes de ir embora, eu falei, Liliana, olha só, acho que entre nós existe uma coisa muito bonita que a gente tem que ver se tem sentido ou não, né? Mas eu no Rio e você aqui não vai dar. Então eu tenho que ir para o Rio, porque tenho que acabar a faculdade, está aqui o dinheiro da passagem de avião. Se quiser ir, estou te esperando. Mas vamos marcar um dia, porque se não tiver um dia marcado, as coisas não acontecem. É verdade. Daí a gente marcou um dia, cara, e a Liliana ficou com um abacaxi desse tamanho, porque falar para os pais que ia viver com um cara lá no Brasil, que naquela época, né, cara, imagina, que a família foi um drama, né, mas depois os pais foram incríveis também com ela, né, e ela no dia que a gente marcou, chegou. E aí eu me formei. E quando acabei a faculdade, eu falei para a Liliana, eu não estou a fim de ficar aqui no Rio, cara, estou a fim de viajar, cara, somos muito novos, não temos família, não temos filho, não temos nada, cara, acho que agora é hora de aproveitar, né? Tem o Clube Med, de repente a gente talvez consiga, e aí em Cadaqués, cara, o chefe do Village, cara, era um cara muito legal, que eu tive uma relação legal com ele também, né? E aí eu assim, vamos, se quiser, a gente volta para o Clube Med, cara. A gente fica lá um tempo, né? Eu vou dar aula de vela, a gente inventa um troço lá para você, não sei o quê. E aí vendeu tudo que tinha aqui. Eu liguei para Paris, para o departamento de vela do Clube Med, que eu conhecia os caras, Miguel, não tem sentido nenhum, cara. Aí eu falei, olha, tem outra coisa, eu sou casado agora, né? Tá louco, cara, não tem eu casado, cara. Pô, tá maluco, não sei o quê, Aí eu desliguei o telefone, Liliana, só tem um jeito. É ir lá e bater na porta lá, porque por telefone a gente não entra no problema. E aí a gente vendeu tudo, pegou um avião e fomos para a França. E aí, passada uma semana, entrei lá no escritório do cara e estou aqui, cara, não tenho para onde ir, cara, estou sem dinheiro, cara, não arrumo trabalho. Eu disse, não pode, casado. E aí entramos em contato com esse chefe de vilagem, como se chama, né, que ele disse, olha, está acontecendo isso, cara.
Ele ia para a Suíça, para um vilarejo de esqui, Engelberg. E aí o cara, muito legal, disse, não, vem conosco, vem os dois vão trabalhar de graça, em troca de comida e hospedagem. Cara. Depois, quando apareceu alguma coisa lá, cara, e aí a gente foi para a Suíça, foi super legal também. Ela acabou conseguindo um contrato. Que legal. E eu fiquei avulso lá, mas foi ótimo. E depois, a seguir, a gente foi contratado, da Suíça fomos para Marrocos, o Alcema. E aí do Marrocos a gente voltou e fomos chamados aí sempre casado. Naquela época o clube, imagina, o clube tinha 120 hotéis no mundo inteiro. Eram milhares de funcionários que trabalhavam e que era dificílimo para o pessoal que montava os grupos, e o chefe de vilarejo queria não sei o quê, não sei o quê. Não tinha casais no clube. Um dos únicos casais que tinha no clube era o chefe de vilarejo, que às vezes era um casal, mas não tinha funcionário casal. Porque isso era complicadíssimo. Era uma loucura, cara. E aí, um dia, lá em Paris, nos chamam à direção-geral, o RH, a diretora do RH, que era conhecidíssima, né? E ela nos convoca lá no escritório dela, e quando a gente está na sala de espera, todos os caras chefes com quem a gente trabalhava estavam reunidos com ela, né? Aí eles saíram, os caras disseram, pô, vocês estão dando um trabalho para a gente. Aí a gente entrou e a Cati, não me lembro dela. Ela falou, olha só, todo mundo quer vocês, mas vocês são um problema. Então vocês têm que me justificar por que eu hei de ter vocês nas equipes como casal, né? Porque a família tem família, cara. Mas não tem, nas equipes não tem ninguém que mostre essa imagem da família, cara. É isso aí. E vocês têm que ter isso, cara. Eu e a Liliana somos uma imagem da família, porque não nos julgamos, não nos embebedamos, não somos malucos, fazemos tudo certo, e essa é uma imagem bonita que eu acho que a gente acha que o Clube Med tem que ter, cara. E ela perguntou para a Liliana, e você, Liliana? Não, eu quero ser a dona do Clube Med. Tem um ataque de risco, e a partir daí nunca mais nos separaram. Que legal. A gente fazia pergunta. Acho que fomos o primeiro casal oficial a estar no Clube Med. Estar no Clube Med, assim. Quebraram barreiras. Quebramos mais uma barreira. Uma pergunta, assim, só um fundo de cena. A Liliana velejava contigo? Não. Nunca velejou? Não. Ela velejou aqui no Brasil, começou a velejar aqui. Lá não. Lá eu era. Porque lá também, na escola de vela, era uma coisa assim: tinha uma aula às 9, das 9 às 10h30, depois tinha das 10h30 ao meio-dia, depois parava 2 horas para o almoço. Depois eram 4 aulas por dia, de turnos diferentes, não era um negócio para passear. Não era prazeroso. Não, era um trabalho pesado até, cara. Tinha hora que encheu a paciência. E outra coisa que eu descobri também, cara, é como o nosso comportamento influencia, cara, nos outros. Uhum. Porque em Cadaqués, que era um lugar, em Cadaqués, cara, o lugar era lindo, cara. Era bem selvagem, pedra, aquela coisa. E tem lá um vento, no Mediterrâneo tem uns ventos, tem o Mistral, em Cadaqués tem a Tramontana. A Tramontana é um vento que vem do deserto, que é fortíssimo, cara, fortíssimo. E é condições, cara. E aí, quando tinha esses ventos malucos, cara, era um saco. Primeiro, todo dia, das 9 às 10h30. Eu dava aula num barco grande, era um barco para 6 pessoas, mais um monitor, que era eu. Tinha 4 barcos desses lá. Eram escolas grandes, cara. E aquilo era todo dia repetido, e sempre pessoas começando, né? Então, eu ficava uma semana, 2 semanas, e sempre chegando gente. Jesus, sempre o mesmo papo, sempre... E tem hora que enchia a paciência. Então eu comecei a desenvolver uma técnica que, nesses dias assim de mau tempo, de frio, cara, se eu me comportasse de uma forma relaxada, tranquila, se brincasse com as pessoas, se eu falasse com as pessoas, elas aguentavam 1h30 no frio com o maior prazer, cara, com o vento que fosse, com o mar que fosse, cara. Mas quando eu não estava com paciência, cara, eu não falava com as pessoas. Ficava com o ar fechado. A aula não fluía. Cara, eu fazia de propósito para dar umas adenadas no barco assim, e eu fazia assim um gesto de tenso, né, cara? Uhum. Cara, não durava 10, 15 minutos, já tinha um enjoado, cara. Como que a energia muda tudo, né?
Mas logo já estava o pessoal com frio pedindo para eu voltar. E eu não posso recusar. Se o hóspede está querendo voltar, tem que quem voltar. manda é o hóspede. Então, mais uma lição que o Mar me trouxe, cara, né? O comportamento, cara. Isso eu usei muito, cara, nos anos todos que eu fui empresário, dirigindo uma empresa, cara, em situações completamente difíceis, cara, desafio. Eu fui um empresário numa produtora fotográfica e, por vezes, já tinha desafios violentíssimos, cara. Algum deles, assim, a gente estava fazendo um evento para, se não me engano, era a Vivo, cara. E a Vivo tinha uma fotografia, o tema da Vivo era a rede Vivo. Então, as pessoas, quando elas chegavam, a gente tirava uma fotografia delas, eram 100 pessoas, não sei. Não, era mais, eram 400 pessoas, assim, e tirava a fotografia e a gente tinha que fazer essa fotografia redonda, porque quando eles entravam no centro de convenções, tinha um painel gigantesco com as carinhas de todo mundo. Na rede. Todo mundo interligado pela rede, né, cara? Então esse era o primeiro desafio, fazer foto redonda. Eu nunca tinha feito foto redonda na minha vida. Que luta! Então, era assim, e a gente tinha que resolver, cara. E a foto do grupo, que normalmente é uma foto que está todo mundo no grupo, era uma foto tirada de cima, com as pessoas olhando para cima, todas uma com a mão segurando na outra, que era a rede, cara. Depois para fazer uma foto dessas. Aí a gente fez lá no campo de futebol do Rio das Pedras. Cabia todo mundo. A gente montou um andaime gigantesco amarrado numa árvore para a gente tirar a fotografia de cima. Aí todo mundo embaixo, a gente de cima, não ia alugar um helicóptero para fazer aquilo, né? Não tinha drone. Não tinha drone naquela época. Então o fotógrafo estava lá em cima e aí a foto estava marcada para 4h30, por aí, por causa da luz, né? E 4h30 nada, e 5 horas nada, e 5h30 nada, e a luz ia indo embora, cara. E o meu fotógrafo começou a suar, cara. Miguel, como é que a gente vai fazer essa foto? Não vai ter luz. E aí tem que improvisar. Não, postura do que eu aprendi na vela. Sim. Tranquilo, cara. Você é fotógrafo, cara. Fica tranquilo. Você falou uma coisa. A gente vai tirar essa foto tranquila. Eu também, por dentro. Não, puxado. No rádio pedindo, né? E o cara lá do evento, lá o organizador, diz que se virem na hora de tirar a foto. A gente não pode interromper o evento. Cara, é assim, evento é assim, cara. Cara, a gente fez o evento e eu falei, Serginho, cara, bota essa velocidade lá embaixo, cara. Na hora que a gente for fazer a foto, a gente tá dizendo, ninguém mexe, todo mundo ri, ninguém mexe, porque não pode não ficar tremida, cara, porque a velocidade do obturador era muito baixa. Tentar abrir o máximo o diafragma, de maneira a ter ter profundidade. Como a gente estava tudo mais ou menos no mesmo plano, não tinha problema de profundidade de campo, cara, e a gente fez uma fotaça. Incrível. Outra situação, no Porto Belo, aquela foto do grupo, cara, estava chovendo. Então fizemos num corredor assim, cara, escuro pra caramba. Aí era um grupo pequeno, né? Junta todo mundo no corredor, o fotógrafo fizemos uma mesa, uma cadeira, o fotógrafo lá em cima, cara, e de repente o cara vai tirar a foto e o flash não dispara. Aí começa, eu vejo o suor correndo assim, e os caras começam a brincar, não dispara, não sei de quantas. Eu falei, Serginho, baixa a velocidade, não sei das quantas. Eu falei, vocês querem ver como essa foto vai ser a foto mais bonita do grupo que vocês vão ter na vida, cara? E foi. Que maneiro. Mas se eu tivesse apavorado, cara, não tinha. É verdade. Não tinha acontecido. Não tinha acontecido. Então, isso tem que passar para os funcionários isso aprendi na tela. Não, e pegando um gancho com isso, assim, você está coberto de razão e isso é algo que você leva para a vida. Eu te dar um outro exemplo que fora desse contexto nosso. Para quem anda pouco de avião, para quem não costuma, aqui a gente teve um acidente agora há pouco tempo, né? Então, para quem anda pouco de avião, vale muito a fisionomia. Para quem é que você olha? Exatamente, para a comissária de bordo. Comissária de bordo. Se você vê a comissária de bordo desesperada, amigo, você pode Pai Nosso Ave Maria. E é verdade, é verdade. E o pau tá cantando e estão ali tranquilos, está coberto de razão. E são coisas que só a vida dá. E o esporte realmente dá muito isso. Eu concordo contigo, você vê. Imagina, você tá naquele voo, a camareira. Hoje, a comissária de bordo correndo para lá e para cá, corre no banheiro, volta, meu irmão, esquece.
Aí você tá ali, o avião começa a tremer, você tá olhando pra comissária, tá tranquilo. Não, você vai junto. E tá certo, é a tua energia. Você tá no comando. Outra coisa muito legal que essas viagens me deram, e o esporte, né, a vela, cara, porque foi através da vela que eu consegui tudo isso. Sim. Foi eu ter tido a oportunidade de viver várias culturas diferentes, cara. Imagina, eu estava trabalhando na Suíça. Sabe como é que é trabalhar na Suíça? Sabe como é que é um suíço? É a coisa mais insuportável que existe, cara, em termos de... Não são maus rigorosidade, horário, roupa... Tudo tem que ser perfeito. Eu sou europeu, já me custava, imagina para um brasileiro. Não esquece. Que é tudo improvisado. Não esquece. E de repente sai da Suíça com aquela disciplina toda e vou morar no Marrocos. Cara, é outra cultura, cara, é outro mundo. Parece. E eu vou fazer como, cara? E como é que se adapta? De todos esses como é que se adapta? Você tem que esquecer os seus valores. Mata tudo, começa do zero. Cara. Senão você não consegue viver ali, cara. Porque eu não estava lá para ficar uma semana de férias visitando. Porque aí é tranquilo. Eu estava lá para ficar 6 meses, cara. Convivendo com eles, cara. Trabalhando, cara. Então, sabe, você tem que colocar. Agora esquece o que eu aprendi, vou aprender outras coisas, cara. E não compara. Porque se você comparar, não funciona, cara. Verdade. De todos esses lugares que você viveu, qual foi o melhor? O Brasil. Não, só para ter certeza. Só para ter certeza. Por isso aqui estou. Só para a gente confirmar. O Brasil é um país, sim, cara. Acho que só o brasileiro não dá valor àquilo que ele é, porque realmente é um país fora de série, cara. Sabe? Eu concordo com você. As pessoas são incríveis, cara. O ambiente. O ambiente é leve. Sabe? O Brasil é um lugar que se você quiser vencer, você consegue. Tem espaço, cara. Não tem aquelas marras todas que tem na Europa. A Europa é toda cheia de amarras, cara. Tudo cheio de regrinhas, não sei o que aqui. Tudo travado. O Brasil é um país fantástico, né? Realmente eu adoro o Brasil, cara, e não trocaria, não voltaria para Portugal nem para a França, porque aqui é muito melhor. Eu partilho da mesma ideia. Eu sempre ouvi as pessoas falando, eu quero morar em Miami, eu quero morar na Europa. Eu não sairia do Brasil. Ainda mais trabalhando com o que trabalhamos, estar em Angra, o marketing aqui, sim, o mercado náutico. Isso aqui é um paraíso. Eu não sairia de Angra é um paraíso. Eu tive a oportunidade de viajar bastante, conhecer o Clube Med sempre em lugares lindos, cara. Realmente escolhe. O Porto Belo é maravilhoso aqui. O Clube Med daqui é lindo. Sim, sempre, todos os lugares onde estão são lindos, cara. Porque eles escolhem a dedo, né? Mas como Angra, eu não conheço, cara. Lopes Mendes é a praia mais bonita que eu conheço. Lopes Mendes é lindo. É maravilhoso. Eu conheço, cara. É maravilhoso, eu concordo contigo, sim. A gente tem muito relato, eu sei que o que você falou. Tem muito da síndrome do vira-lata. A gente não valoriza aquilo que é nosso. Cara, que não pode ser assim. Tem muita gente que vem de fora para aproveitar o mar em Angra. Muitos relatos que tem de ser até que loca o barco conosco. O cara fala, cara, isso aqui é mais bonito que Fernando de Noronha. Sim. Isso aqui é mais bonito que o Caribe. Não tem, mas não tem comparação. É verdade, não tem eu concordo. Tem lugares maravilhosos, cara, com certeza, né, que eu não conheço. Mas, cara, nada fica a dever isso aqui. Sim. Com certeza, cara. Falar, eu nunca velejei pela trabalheira que dá. A trabalheira que puxa cabo, abre vela e tira a vela. Eu sou gordo é preguiçoso. Você é preguiçoso, cara. Gordo é preguiçoso, é exatamente isso. Mas é isso mesmo. Gordo é preguiçoso, gordo é desgraça. Bicho. Então eu nunca velejei, mas eu nunca curti velejar por isso, pela toda aquela trabalheira que dá. Agora, o prazer que é. Mas você um dia vai ter que sair comigo, porque eu garanto que você vai gostar. Não, o que eu fujo da veleira é essa responsabilidade, o veleiro é bem assim, se você não pôr a mão e não fizer, o negócio não acontece. É completamente diferente da lancha, é outro mundo. É outro mundo. Como eu adaptei com a lancha, então o veleiro é... Mas o veleiro, o que é fantástico no veleiro porque a lancha é assim, você tem uma lancha para ir daqui até ali, aí vai lá no restaurante, para não sei o que, mergulha, não sei o que, é um meio de transporte. Sim. O veleiro não é um meio de velejar. O veleiro é a casa.
É a casa, mas a curtição do veleiro não é chegar. É o percurso. É o percurso, cara. É verdade, eu concordo. E é muito. Se conseguir dominar a natureza, é muito interessante. Eu te entendo. Tá? E o veleiro é sempre. Tudo é harmonia. Se no veleiro, se estivesse fazendo muita força, tem uma coisa errada ali. Sabe? Você tem que estar em harmonia. Tem que ser fácil. Se tu apertou, tudo que é apertado demais não serve. Tem uma coisa forçado, mas eu concordo. Então, a procura, por exemplo, está muito vento, diminui a quantidade de pano, para entrar em harmonia. Cara. No contravento, tem várias formas de velejar, porque o veleiro não anda contra o vento. O veleiro, se você puser um veleiro contra o vento passa pelos dois lados da vela e fica planejando. Você tem que fazer um ângulo. Então, eu ir daqui para lá contra vento, eu tenho que ir no zigue-zague, né? Então, isso é super interessante, você calcular os bordos, contar a maré, contar a corrente, regular as velas para estar no limite mais próximo, porque quanto mais me aproximar, mais próximo eu fico do lugar onde eu quero chegar. Cara. E pegando um gancho nisso tudo, cara, eu queria muito ouvir de você, um velejador experientíssimo, focado um pouco assim, porque toda essa história é muito incrível, de verdade. Até pelo carinho que nós temos contigo, e essa história realmente é muito incrível. E aí eu quero agora bater um papo contigo para aquele camarada que tem um veleiro para satisfação pessoal. Como ele faz, as dicas do Miguel. Pegar um pouco dessa outra fase do outro sua lado, de vida, né? Que você passou muito período, dando aula, navegando, competindo, e depois veio aquela fase de ter as cabines, de aproveitar a vela. Então eu queria bater um papo contigo sobre isso. Como cuidar, como o cara vai ter, como é que é essa paixão que fica mesmo e esse convívio daqui para frente com o velejador que não vai competir, com o cara que vai dormir em Paraty. É o cruzeirista. Exato. É esse bate-papo que eu quero ter contigo agora para pegar essa galera também que curte, que quer alguma dica, que quer uma orientação, que isso também é muito bacana. Essa é uma área no Brasil que está crescendo muito, né? Hoje, com as pessoas que começaram a velejar e começaram a ter canais no YouTube, tem muita gente seguindo e muita gente descobrindo que dá para viver um barco, por exemplo. E é muito legal, porque é uma casa. Um veleiro é uma casa, né? E confortável. Ali no Marinas, quando eu moro, ali no Clube Marinas, quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém morando a bordo. Tinha algum marinheiro, de repente. Hoje deve ter talvez 10 famílias morando a bordo. Que legal. Interessante. Não sabia. Que legal. Morando permanente. Dentro do barco, vivendo no barco. Que é fantástico, porque o cara tem uma casinha, só que o quintal dele é gigantesco, né, cara? É infinito, né? É ad eterno. O cara levanta a âncora, vai para Abrão, vai para Lopes Mendes, vai para o Rio, vai para onde ele quiser. Vai para Fernando Noronha, volta. O quintal dele é gigantesco, né? E normalmente vejo muito pessoas, ou jovens que resolveram viver a bordo, ou aposentados, pessoas que já estão aposentadas, que vendem as coisas que têm e vivem a bordo. E passa a ter uma vida tranquila. Tranquila, cara. É muito mais barato que viver em seco, né? Lógico. O custo de um veleiro não, é muito barato em relação a uma lancha, né? Sim. Porque o motor é o vento. O vento ainda é de graça, né? A gente usa o motor do barco para manobra, praticamente, ou para quando não tem vento. Mas é um motor diesel que gasta muito pouco. Pequeno porte, você vai devagarzinho. Anda a 6 milhas por hora, né? E demora 1 hora para chegar ali no sítio forte, cara, da minha casa, no motor. Normalmente a gente vai velejando. Sempre possível a gente veleja. Porque o prazer é velejar, né, cara? É essa coisa de se harmonizar com a natureza, se harmonizar com o vento, cara. Sentir o vento, cara. Quando você está no veleiro e sai as velas e desliga o motor, não tem barulho. Não tem barulho, é cara. uma paz. Explica o que você estava me explicando. Você não pode ir contra o vento, porque eu sou totalmente leigo nisso, tá? O veleiro não anda contra o vento. Então, para você ir de um lugar ao outro, se tiver vento pela proa do barco, você tem que ir zigue-zagueando para que a vela crie uma resistência ao vento, né? Tem que ter um mínimo de resistência ao vento.
Um veleiro é física pura, cara. É equilíbrio. Tudo ali é equilíbrio, cara. Se está muito vento, você diminui a área vélica, porque se está muito vento, o barco começa a drenar e o vento começa a passar por cima da vela, ele fica deitado, cara, e você não sai, você sai dali, você não consegue nem andar dentro do barco, não tem graça nenhuma, né? Então você diminui o pano para que volta a andar de novo. Toda uma técnica. Tudo equilíbrio, sempre equilíbrio, cara. Física e equilíbrio, harmonia. É harmonia pura. Então, no dia que você conseguir entender isso, o prazer é gigantesco, né? Porque tem coisa melhor do que você estar em harmonia. Eu me lembro que uma vez que eu estava no Rio, estava na faculdade ainda, e era para trazer um atol do Rio para Angra. O atol é um 23 pés, um barco pequeno, né? E aí quem veio? Foi o dono da fábrica da atol, que era um Bittencourt, que era um rapaz novo, um amigo meu da faculdade, eu e tinha mais outro que eu não me lembro quem era. A gente saiu do Rio à noite, eram umas 11 horas, tinha assim um vento, dava para içar o balão é aquela vela toda colorida, e a gente içou o balão, e aí eu falei para ele, vão dormir, cara, eu fico aqui, quando eu cansar eu chamo vocês. Eu chamei o pessoal quando eu estava aqui em frente à Angra. Cara, eu rezei para que ninguém acordasse, cara. Porque aquela paz. Não foi paz, não. Foi um momento de plenitude, cara. Sabe, o mar, o vento, o universo era uma coisa só, cara. Era plenitude, cara. Isso aí, poder sentir isso, cara. Eu senti isso no mar e senti isso no deserto. Também senti uma vez a plenitude no deserto do Saara, quando estava lá. São os dois únicos momentos que eu senti isso. Mas poder viver uma coisa dessas, cara. Nossa, eu nunca vi isso. Não, cara, isso é para poucos. Para poucos. Então a vela, cara, se você domina o barco, e foi a única vez, também em 60 anos que eu velejo, que eu senti isso. Mas são momentos ímpares, né? São coisas muito específicas. É uma combinação de elementos, cara. Era a temperatura perfeita, era o vento perfeito, era o mar perfeito, era a noite linda, maravilhosa, cheia de estrelas, e os caras com sono. Ninguém falando no seu ouvido uma harmonia perfeita. Cara, eu fui chamado para piano, cara. Sensacional. Isso não tem. Então, a vela é isso, cara. A vela, acho que quem puder experimentar, eu aproveito, cara. E já agora eu vou fazer propaganda, né? Aqui no Clube Marinas tem uma escola de vela hoje, cara, que tem vagas, cara, sobretudo gente nova, tem gente de garotinho pequeno, de 5, 6 anos já, e tem gente grande também na escola de vela. Cara, tá aqui no centro, cara. Isso é muito interessante, né? E pouca gente sabe dessa possibilidade. Né? A gente agora fez uma parceria com os escuteiros da Verome estão indo lá, cara, tendo aula, e é muito legal, tem aula quase todo dia, cara. Cara, que legal. E aberto, cara, é aberto. Quem procura... tem que ir lá no clube, cara, no Clube Marinas, né? Procura lá e nas secretarias informa. Tem um custo, né? Mas eu não sei quanto é o custo. Os escuteiros não pagam, os escuteiros foi uma parceria que a gente fez com ele. Porque tem um lado social também, né? Eu vou pedir para o editor deixar aqui o contato, depois passa para a gente, editor, deixar o contato, para o professor poder contatar. Isso é fantástico, né? Passar um pouco dessa cultura, né? E é algo muito interessante que trouxe tanto para você, né? Olha as experiências fantásticas que a gente narrou, que você narrou aqui, e o que você viveu, a gente poder proporcionar isso para outras pessoas. Sim. Eu acredito que seja uma coisa até satisfatória para você, né? Você que foi instrutor durante muito tempo de vela, eu acredito que isso também, apesar dos perrengues, né? Ter trazido também uma satisfação para você de ter possibilidade de que outras pessoas entrassem nesse universo da vela. Sim, cara. Amigos meus que velejaram comigo, depois todos compraram veleiros, cara. Que vira uma paixão tão grande. Por isso eu te falo, vem. Eu vou. E tem um ponto muito legal, a gente trabalhou muito tempo com manutenção de barco, muito tempo. E o Rodrigo tivemos a empresa, então ainda fazemos algumas manutenções e atendemos vários veleiros. E é muito interessante, porque o cara do veleiro ele é mais exigente, ele tem mais conhecimento, ele sabe daquilo que ele está fazendo, ele sabe o que ele quer no veleiro dele, ele conhece. Porque o cara da lancha, ele não precisa ter muito... Não. O cara do veleiro tem que saber corrente, vento, tempo, meteorologia. Eu tinha o cara com quem eu velejava lá em Portugal, o Golar, cara,
ele virava no universo da regata, falava assim, Miguel, olha só, uma regata é mais ou menos igual a um jogo de xadrez. A complexidade de uma regata é porque as peças todas se movem o tempo inteiro. O problema é que na regata o tabuleiro mexe e o ar também. E as peças se mudam toda hora. Então é um ambiente complexo que você tem que dominar, cara. Mas quando você consegue dominar, é muito prazeroso. E entra nisso, porque aí você vem com conhecimento e a gente tem muito cliente. E o pessoal da vela, vocês devem ter reparado, se vocês trabalharam com eles, são pessoas que têm noção de mecânica. Tudo. Tem noção de elétrica. E o cara sabe qual material que você vai usar, ele sabe qual a tinta que... Isso é muito legal, porque fica um diálogo mais direto, isso é muito bacana. Porque o barco é uma coisa que envolve, o veleiro envolve essas coisas todas, né, cara? E quando o cara sai para viajar, tem que saber de mecânica, porque você está lá no meio do mar. Acontece alguma coisa... Não tem mecânico lá, cara. Tem que voltar. Tem que ter um conhecimento maior, né? Até nesse sentido é muito interessante, né? A gente pegar um gancho, você dar uma dica pro pessoal com relação à navegação, né? Você falou da noite maravilhosa que você estava e tal, e assim, sem equipamento, sem instrumentos, certo? Como é que é essa história de a gente conseguir navegar se guiando pelos astros, né? Até pegando aí nossos antepassados, seus antepassados portugueses que vieram para cá só olhando as estrelas praticamente. Como é que é esse negócio? Eu nunca naveguei, nunca fiz navegação astronômica. A minha carteira é de mestre. Mestre era na navegação costeira, né? Na época que eu tirei a carteira, era para o rádio gônio. Os faróis todos tinham um sinal, emitiam um sinal de rádio e um sinal, o farol tem uma sequência, cada farol tem uma sequência diferente de luminosidade. Cada um tem. Então, a gente fazia tudo por triangulação. Com o radiogônio, a gente punha o rádio, tem uma bússola, né? A gente ia procurar e pegava o sinal, via quando o sinal era mais forte, aí pegava aquele ângulo e traçava na carta, e pegava o outro, ia traçando e ia fazendo triangulação. Onde as linhas se cruzassem, onde a gente estava, né? Isso de uma forma muito simples, né? Porque depois tem simples entre aspas. Não, porque aqui é mais complicado, porque tem correntes, tem não sei o quê, tem a bússola tem uma correção que tem que considerar também, enfim. Mas basicamente é isso. Miguel, o que você deixa de dica para quem hoje quer comprar o seu primeiro veleiro? O que você deixaria? Hoje eu aposentei, quero viver no mar, ou sou jovem, quero viver. A primeira coisa é experimentar para ver se gosta. Porque nem todo mundo gosta. Não, tem gente que enjoa. Verdade. Quem enjoa, eu enjoo. Eu tenho esse problema. Então eu me limito até um pouco por causa do enjoo, né? Eu gostaria de não enjoar, porque aí eu me lançaria para dar a volta ao mundo numa boa, né? Mas isso me limita. Então tem que ver se enjoa, se não enjoa, se acha agradável. De repente um gosta, mas a esposa ou o marido não gosta. Cara. Então tem que ver se aquilo. A melhor maneira para isso é alugar fazer charter. Cara. E qual o tamanho de barco você aconselha para um casal? O cara quer ter 34, 36 pés. Cara. 36 pés é ótimo para Angra, então é maravilhoso. Mas 34 já é bom, né? Porque já tem conforto, já tem banheiro, já tem cozinha, já tem camarote, já tem sala lá dentro. Cara. É fácil de navegar com 2 pessoas. Cara. 36 pés também é ótimo. A gente hoje tem um 36 pés. Cara. Perfeito. Tem 2 camarotes, mais a sala que também tem. Atende 4 pessoas bem. 4 a 8, né, cara? Tem uma cozinha legal, tem um banheiro legal, então A gente tinha um trimaran de 45 pés, cara. O Rodrigo conheceu. Aquilo era delicioso, cara. Que barco, né? Voava. E um espaço fenomenal. Um espaço, no casco gigantesco. Voava, né? Mas não deu para manter, né? Um barco em madeira é muito caro de manter, né? Agora temos um barco em fibra, né? É bem mais simples. Que aliás nem é meu, é do meu filho, né? Mas é da família, né? Sim. Aí uma pergunta. O cara, hoje eu quero ter um veleiro, quero ter essa experiência para enxergar com as meninas, eu quero tentar. Então eu vou num 34, num 36. Aqui é o melhor lugar, em Angra? Para começar, eu acho que Para começar mesmo. Aquele cara que vai começar aqui, Paraty. Eu acho que é, cara. Tranquilo, porque nunca venta muito, cara. Bem abrigado, né? Bem abrigado, não tem onda, porque não tem aquele incômodo da onda. Para começar é ótimo, até para perder os medos, para se familiarizando com o barco, né?
E aluga, faz charter, aluga um barco Acho incrível o charter. com um comandante, com alguém, cara, que seja um cara legal que goste. Porque tem gente que aluga, faz charter e trabalha só porque precisa de dinheiro. Esse aí não é o cara certo, tem que ser um cara que curta, cara. Uhum. Tem prazer com aquilo, né? Eu conheci agora, saiu hoje daqui, tá levando um barco para Buenos Aires, cara, um cara de Florianópolis, que também até já morou aqui em Angra, e o cara tem um barco, né, em Florianópolis, e ele estava contando o que ele faz, o que ele vende é uma experiência, cara. Eu achei muito legal a maneira como ele me falou, que eu vendo uma experiência, cara. Eu vendo um dia a bordo, cara, em que a pessoa vai cozinhar, vai velejar. O cara vive dela isso mesmo. aí. Então, se tiver a sorte de pegar um cara que gosta de um comandante assim, cara, um skipper, né? Pô, o cara com certeza vai gostar, cara. Isso é sensacional. Uma outra pergunta. O cara veio, gostou, chateou, contratou um camarada que tem esse prazer e tal, e aí o cara decidiu. Eu gostei e quero ficar. O que você teria para dar de conselhos para esse cara? Aonde pôr? Qual a melhor localização? O que é imprescindível ter no barco? Porque tem muita gente que entende muito, mas tem muita gente que não entende nada. Você tem que ter tal item, o que você vai usar. Mas para quem vai usar no dia a dia mesmo. É legal ter uma churrasqueira. O que você aconselha para esse cara mais simples que... Onde colocar o barco tem que ser ou numa marina com pia, né? Ou num clube que tenha poitas. O caso do Marinas, que é tudo poita ali, né? Sim. Então todo mundo tem... que a gente vê muito veleiro no Marina, a gente vê muito veleiro lá na Ribeira, perto do Marbella, a gente tem alguns pontos, nesses pontos mesmo. Aí, cara. Aqui no Piratas tem marina com pia, aqui na Verome tem marina com pia, então todos esses lugares... O pessoal tem barco no Abrão também, tem um monte de veleiro parado no Abrão em Poitas, né? Então são lugares procurar um lugar abrigado, né? Para não ficar muito... Aqui é abundante, né? Aqui é abundante, cara. Isso para guardar o barco. Aí, por exemplo, o Marinas tem que ser sócio do clube, cara. E aí tem toda a estrutura do clube, tem o barquinho que leva a pessoa para o barco atrás, tem o apoio da estrutura de banho e essas coisas todas, o restaurante no clube. Então isso é muito legal. Em Paraty está cheio de marinas, cara. Verdade. Já estivemos lá há pouco tempo, sim, tinha uma marina lá. Muito veleiro em Paraty. Tem no Bracuí também. Sim. Estou te fazendo essas perguntas porque às vezes tem alguém nos assistindo, e inclusive você que está nos assistindo, está gostando desse bate-papo, deixa o seu like, se inscreva no canal, curte, comenta, a gente quer ver os comentários, suas perguntas. Tudo que vocês tiverem de dúvida, a gente vai perguntar para o comandante. Então tem as dúvidas, lógico, então deixa os comentários e não deixa de dar o like e se inscrever no canal. E eu estou te perguntando essas coisas porque às vezes tem um camarada que está assistindo conosco, que pode ser o meu caso, e que o cara não sabe nada. Então, por exemplo, a gente sabe... Então a gente já sabe, a primeira experiência é através de um charter. Que eu acho fantástico também, eu concordo. Depois, se gostarem, realmente a família se quiser envolver nisso aqui, é procurar um barco. Aí tem que ter muito cuidado, né? Porque tem barcos e barcos à venda. Então tem que chegar perto de alguém que entenda de barcos para ele não comprar um problema. Porque comprar um barco é um problema... Na hora da gente ver um veleiro usado para comprar, o que principalmente que a gente tem que olhar no veleiro? Cara, tem que olhar o estado das velas. Mas assim, uma pessoa com pouca experiência, eu acho que devia ir com alguém que entenda. Contratar alguém que entenda. Um broker que saiba da facilmente área. Ele vai ser enganado, cara. Tem que ter alguém que entenda. E tem gente que faz esse serviço aí. E depois tem que ver o estado das velas, cara. O estaiamento, que é os cabos de aço que seguram o mastro, né? Aquilo tem um tempo de vida, que aquilo é submetido a pressões gigantescas, cara. Então tem que ver há quanto tempo aquilo foi trocado, se tem algum pininho do cabo que já está começando a soltar, cara. O mastro também, né? O mastro, cara. O mastro resiste mais. O mastro normalmente quebra quando quebra o estai, que é o que segura. O mastro normalmente não quebra assim, com facilidade. O estaiamento é que é muito importante, cara. O motor, o estado do motor, cara. O motor não é fundamental, mas é fundamental, porque na hora do sufoco, cara, tem que para fazer uma manobra, para chegar. Às vezes você está ancorado num lugar, entra um porradão de vento aí, cara, se liga o motor e fica ali com o motor ligado, segurando, se por acaso o barco começar a agarrar, né, você bota o motor e segura ali até passar. Porque aqui o vento, quando entra, ele entra
1 hora já acabou. 40 minutos de vento, depois então ele para para. segurar a porrada inicial ali, cara, tem que ter o motor, porque se não tiver o motor e tiver muito vento, de repente pode ir para cima das pedras, cara. Sim. Então, A gente sabe que as embarcações de grande vê se porte. tem osmose, cara, que também é Isso que eu te importantíssimo. perguntar agora. Exatamente barcos sobre de isso. fibra, cara. Você precisa pintar o barco uma vez por ano, envenenar, Tem ele que faz fazer em o 2 em fundo, 2 anos. E aqui o cara encontra com facilidade locais para fazer isso, para dar esse tipo de manutenção no barco. Encontra, na marina, aqui nessa marina tem, Sim. na marina no Bracuí da BR Marinas também faz. Se for sócio do Clube Marinas também tem lá, sobe lá também, cara. Barcos até 38 pés ou 40 pés sobem lá, cara. Então tem vários lugares para fazer esse O trabalho. cara aí, sobe, aí para quem. A gente já falou isso nos vídeos sobe, anteriores, raspa sobre o a osmose. Limpa fundo tudo. e coloca uma tinta venenosa para proteger. Proteger e evitar a osmose. Não, a osmose é outra coisa. A tinta venenosa não protege a osmose, não, cara. Ela tira só as cracas. Só as cracas. Ela impede as cracas sem errar. A osmose é um defeito até às vezes de fabricação, né? A gente conversou sobre isso no último vídeo. Que daí que se tem, dá muito trabalho para tirar, cara. Sim, sim. Ou nós já fizemos remoção de osmose. Muito trabalho para tirar. De ficar chorando naquela osmose ali por um mês Tem que deixar e meio. secar, tem que abrir as bolhas, deixar secar. Qual é o tamanho daquele veleiro que nós fizemos? Acho que é 40 pés, 42 é um trabalho. assim. Então isso é um negócio que no casco tem que ter atenção a isso, cara. Verdade. E o estado geral, né, a aparência, né? Aí eu acho até que fica até secundário, né? Se tá bonito, se tá, porque acho que o principal você já falou realmente, se tem osmose, se os cabos estão bons, se a vela tá boa, se o motor tá legal, elétrica, se tá tudo correto. Elétrica, né? Aí depois você passa, porque normalmente quando você, eu vou com a minha esposa. Por isso que é legal o cara do veleiro, ele realmente entende daquilo que ele tá comprando. Eu vou com a minha esposa, ela vai querer ver qual é a parede, qual é a decoração, qual é o piso, ela não tá nem aí se tem osmose. Né? Se ela vai lá osmose, ela vai falar que o negócio alienígena. Agora, uma outra coisa interessante, Miguel, por quanto mais ou menos se consegue comprar hoje um veleiro usado de 36 pés? Lógico que tem diversos modelos, com N equipamentos diferentes, mas em média uma coisa básica, o que você acha? Eu não saberia dizer, mas acho que uns 500 mil. Um 36, um bom 34. Uns 500, 600, por aí. Bom, Mas se você parar para analisar, 500, 600 hoje é um apartamento médio numa cidade grande. Eu acho que por esse valor já começar a encontrar veleiros de primeira, né? Veleiros é difícil dizer, né? Porque depende muito do que ele tem a bordo, né? Porque se ele tiver uma eletrônica, não sei o quê, vai embora, né? E normalmente tem já um veleiro de 36 pés, o pessoal já põe uma eletrônica que sobe o preço, cara. Aí de repente põe ar-condicionado, sobe o preço, de repente põe aquecimento, se vai aquecer, vai aquecer, vai o preço. Então depende muito esse valor de 500, 600, 700, não é com essas coisas todas, né? Sim. O cara starta nisso, né? Ele starta de 500, 600 e pode chegar até 2, 3, você já viu. Mas eu não sou a pessoa certa para falar do preço, não, porque como eu não estou... Sim, mas é só para a gente ter uma noção geral. E assim, para a gente manter um veleiro, se hoje tem um 36 pés lá, quanto que a gente gasta mensalmente, mais ou menos, para a gente manter um veleiro de 36 pés? Se não tiver nenhum problema, é muito pouco. Quanto custaria? O que o meu filho paga? O meu filho paga a parte do clube de apoio náutico, deve ser uns 500, 600. Mas tem que ser sócio do clube, então é 1.000 e poucos reais com a sociedade. tudo. Ele paga um marinheiro para limpar o barco, porque ele não está a fim de limpar, então paga para limpar, então paga um salário, não sei. Sim. E teoricamente mais nada, cara. Agora fez a Genoa, a vela de proa teve que fazer porque a outra estava toda podre. Elas se desgastam com o tempo. O ambiente é muito agressivo, né? Também. Isso é um ambiente muito agressivo. Então tem uma hora que tem que trocar. Trocou a Genoa agora, acho que pagou 5 mil reais. Mas também essa Genoa agora vai durar 10 anos. Isso. Então. Então fica semelhante a você ter uma lancha. Vai custar 2 mil reais por mês hoje. 2.500 para o cara ter um marinheiro, cuidando da marina, seguro. O que eu acho é o seguinte, o meu filho também tem uma lancha. Eu vejo que quando ele tem que fazer um negócio na lancha, gasta muito mais do que quando tem que fazer um negócio no veleiro. Por causa da mecânica. É muito mais caro a manutenção. Sim. O seguro não é caro, não. Eu não sei o valor, mas não é caro, não.
vou te dizer acredito que comparando com a lancha, seja a gente mais tem barato. É mais barato. um parâmetro interessante é que você não vê sinistro com veleiro, é É difícil você ver. raríssimo. Muito raro. Quando você vê um Lancha- sinistro com veneno, é sinistro mesmo. Às vezes pegou um mar muito ruim, o cara deu um azar muito grande. Mas é muito raro, cara. Verdade. A gente Tá, quase não todos vê isso. esses anos que nós temos aqui, acho que foram 2. Aquele grande que subiu na pedra, foi até o Samuel que atendeu. Uhum. E teve um que vocês fizeram um concerto que era de um uruguaio Acho que foi só esses 2. que bateu numa pedra também. Sim, Acho que E ele adormeceu. Eu ia falar isso, ele dormiu. Ele dormiu. Acho que ali foi um azar mesmo. É. Ele deu, foi muito azar. Estava muito cansado, sozinho, senhor Sim. já de idade, muito cansado, Sim. cara, e dormiu e bateu numa pedra. verdade. Que é o uma grande perigo de fatalidade. Angra. Muito São as lajes, cara. Sim. Quando você fala no Eu já bati veleiro, numa laje aqui. quando você fala no veleiro, você tem um calado muito Tem. maior. A profundidade do barco, por causa da quilha, a profundidade é 1,60 muito m, maior. normalmente é 1,60 m. Onde uma lancha entra com 90 centímetros Sim, metros, sim. você tem um veleiro que vai entrar com 2. Mas os acidentes com lanchas são em cima de lajes são muito mais frequentes. Muito E mais muito mais imponente. graves, cara. Muito mais graves. E uma última pergunta relacionada a isso, você estava falando com a gente sobre a carteira de mestre. O cara comprou o veleiro dele hoje, qual é o documento, qual a carteira que ele precisa ter para navegar em Angra com a família dele? Então, mudou a regra agora, cara. Agora é assim. Antigamente você tinha uma carteira da Raios e tinha um veleiro habilitado para navegação em alto mar. Mas se ele estivesse dentro da Bahia, podia. Porque a Raios é para dentro, navegação interna, né? Navegação interna. Agora não. Agora você tem que ter a habilitação em função do barco que você da categoria do barco. Então, se o barco for habilitado para navegação em alto mar, que é a navegação oceânica, você tem que ter a carteira de capitão. Se o barco for habilitado para navegação costeira, você tem que ter a mestre, que é a navegação costeira, mesmo que ele esteja dentro da Bahia. Então agora, e para a lancha também. A lancha também Segue as agora. mesmas regras, então, do que as lanchas, né? A lancha também deve É a ser mesma isso, né, coisa. cara? Mas isso é novo, cara. Sim, isso dá uma leve complicada, porque, por exemplo, eu quero comprar o meu primeiro veleiro. E aí eu quero tocar o meu veleiro, eu tenho que tirar a carteira de capitão. Não. Se o veleiro tiver habilitado para navegação interior, você pode ter 36 normalmente ele vem com o que habilitação? Não, você que habilita como você quiser, que cara. diz o que você quer. Eu quero bacana. habilitar esse barco para não só navegar em Angra, só interior. Só interior. Você tem um 36 para não só daqui dentro. E eu consigo alterar? Se eu comprar um veleiro que ele seja habilitado para... Pode. Eu consigo mudar... Aí nesse ponto fica semelhante ao das lanchas. A gente pega exatamente essas situações. Isso é muito legal. Já pegamos aqui essas situações com as lanchas, de a lancha que está habilitada lá para mar aberto, a gente regredir para mar aberto é navegação costeira, é mestre. Por exemplo, o nosso barco está habilitado para navegação costeira. Então eu tenho mestre, então eu posso dirigi-lo sempre. Os meus filhos que são arraios não podem mais. Então você tem que migrar. Agora isso foi prorrogado, parece. Eles prorrogaram isso aí, mas vai entrar em vigor. Então eles vão ter que tirar a carteira do mestre para poder dar andar. tempo do pessoal se atualizar, né, nessa questão, né? Interessante. Inclusive, mais para frente nós vamos ter um bate-papo com o Brandão. A gente até tinha conversado com ele para falar sobre essas alterações, de como estão as coisas. Então a gente vai trazer um programa também para falar sobre isso. Isso é importante. Quais são as regras que estão na Marinha agora, o que está valendo. E outra coisa, o barco, conforme a habilitação dele, o material de segurança muda também, né? Sim. Isso também é muito importante. Que é o correto, né? Realmente é o correto, porque você vai atravessar a oceânica. E você perguntou o que é que tem que ter no barco? Não tem que ter no barco, primeiro, o que é obrigatório ter no barco, né? Depende da categoria do barco. Não, mas a dúvida era até mais o que o cara precisa ter no barco para o seu prazer diário. O cara usa todos os dias. Aí é muito pessoal, né? Mas com se gosta de 60 anos, exato. Se gosta do churrasco, compra aquela churrascaria redonda lá atrás para fazer o churrasquinho quando estiver parado. Vai muito pessoal, vai curtindo, né? Eu teria churrasqueira com certeza. Gordo é terrível. Gordo é um negócio complicadíssimo. Não, bacana. Miguel, não tenho palavras para te agradecer. Eu que agradeço, foi tão gostoso. É um prazer, maravilhoso receber. Me relembrou momentos que eu já tinha esquecido, né, cara? Sim, a gente até conversou sobre isso, estava tendo um papo sobre isso. Pena que a juventude é dada ao jovem, né? Porque como mais a vida passa, mais sabedoria a gente acumula e mais a gente entende que o que fazíamos antes não é o que deveria. E quanto mais velhos vamos ficando, mais conscientes ficamos. Mas sabe qual é o segredo?
É envelhecer jovem, cara. Concordo plenamente. Para aproveitar, Concordo plenamente. É o que eu tento fazer, cara. Tá certo isso? Assim, tem um amigo nosso que não aceita, que já colocou até uma peruca. Mas eu não vou dar spoiler de quem é, que não aceita, que ficou velho. Mas tudo bem, faz parte. Calma, garoto, você tá ficando velho, fica tranquilo. A minha mulher, a Liliana, tem no Instagram dela, assim, no WhatsApp, né? A idade não me define. Eu acho isso tão legal, cara. Que é muito legal mesmo. Mas é verdade. Não, eu ouvi uma frase agora essa semana que eu achei assim, incrível. Eu nunca tinha ouvido essa frase. E eu achei muito incrível. Uma pessoa que eu ouvi até, acho que foi até no próprio YouTube mesmo. Eu não lembro quem foi a pessoa que falou. E a frase dizia assim: espero que a morte te encontre vivo. Que é verdade. Porque tem muita gente que a morte chega e já te encontra morto faz tempo. Depois, olha só, quando a gente envelhece, cara, eu acho muito legal você repartir os conhecimentos. Se você conseguir fazer isso, já é muito bom. Hoje tivemos... Já é muito bom. Cara. Hoje a gente teve aqui, não foi uma aula de vela, foi uma aula de vida. Né? Porque o que você passou e viveu em função da vela é um negócio fantástico, que mostra justamente pra gente o quanto o prazer de estar no mar, né? Seja na vela ou seja até numa lancha. Não, mas a lancha também. Eu gosto de sair de lancha também. Então, assim, é um negócio fantástico. Eu acho que o importante é a gente conseguir realmente ter o prazer de fazer aquilo que a gente gosta, seja a lancha, seja na vela ou qualquer outra atividade que a gente for fazer, né? E isso, então, é fantástico. A gente vê você e a sua empolgação de falar, né? Esse programa passou assim voando, né? Porque a gente nem percebeu o tempo que se passou ouvindo as suas histórias, que foram, sim, fantásticas. Tenho certeza que o pessoal que assistiu curtiu de montão isso aqui. Né? E a gente agradece demais você aqui, porque foi fantástico, foi uma experiência, né, dividir com você dividiu conosco a sua experiência de vida e a gente em muitas ocasiões se sentiu ali participando das suas aventuras, né? Então isso é fantástico. E hoje eu levo, assim, todos os dias a gente aprende, sabe aquele que aprende com o erro do outro, sabe aquele que consegue aprender com o conselho do outro. Não aquele que precisa errar para poder aprender. E hoje eu saio com uma lição muito boa sua, para mim, pessoal, e realmente você está coberto de razão. Mais importante do que o destino final é o percurso, eu concordo com você plenamente. Que é no caminho que você curte, que você vive, que você aproveita. As grandes experiências estão no caminho. Boas e ruins. Todas. Sim. E a gente tem que tirar proveito das boas e ruins. As ruins, então, são professoras assim... a lágrima, né? É o que eu sempre costumo falar. As pessoas até te querem bem, mas nunca melhor do que elas. Então, ao longo do caminho, do percurso da vida, você vai aprendendo aquelas pessoas que realmente são importantes para você e que te levaram. O percurso te diz isso. E eu concordo contigo. Então, é um ensinamento que você deixou para mim hoje, que eu te agradeço muito. E esses pequenos detalhes é que fazem a vida valer a pena. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. A gente sabe como as coisas funcionam. Então, tem que viver intensamente o que a gente vive hoje. E pode ter certeza que hoje eu saio daqui com outro olho para a vela. Que bom. Continuo gordo preguiçoso, mas eu saio com outro olhar. Tem que vir comigo. Você vai comprar um veleiro. O Miguel me tentando, meu irmão. Vai ver o gordinho velejando, passando frente ao dentista. Miguel, obrigado. Obrigado de verdade. Em nome de toda a família Boldcast. Foi um prazer muito grande estar com vocês, cara. Prazer é nosso. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Legal. Galera, ficamos por aqui com essa figura incrível que é o Miguel, o comandante Miguel. Irmão, obrigado por hoje. Tamo junto. Logo voltaremos. Repetir para vocês, se inscreva no canal, deixa o like se você gostou, passa para um amigo, encaminhe. Acho que tem muita coisa nessa vida que fica de que, como o Miguel disse, que nós vamos vivendo. Então, ficamos por aqui. Obrigado a todos. Até a próxima. Beijo do gordo. Até mais. Tchau.